Olá, seja bem-vindo ao Jornada. Todas as semanas nós fazemos uma viagem pelo país para que você possa acompanhar ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com participação dos tribunais do trabalho de todo o Brasil e você acompanha a partir de agora. Na edição de hoje, você vai ver uma reportagem especial sobre as regras que devem ser seguidas à risca quando a empresa transfere um empregado para o exterior. No quadro Saúde e Segurança do Trabalho, asma, a doença respiratória que atinge mais de 20 milhões de brasileiros. Em Cuiabá, Corrida do Trabalho reúne mais de 2.000 crianças e adultos contra o trabalho infantil. E no Meu Trabalho é uma Arte, as técnicas usadas por quem cria miniaturas que encantam crianças e adultos. O Jornada já está no ar. Começar uma nova vida, conhecer diferentes culturas, aprimorar um outro idioma e, por que não, dar uma guinada na carreira. Muitos profissionais almejam morar fora do país. Mas e quando essa mudança envolve a empresa em que você trabalha? Quais são os direitos e as obrigações do empregado transferido do Brasil para o exterior? Essa transferência envolve muitas questões: moradia, escola para os filhos e a jornada de trabalho. É a mesma? O que é responsabilidade do empregado e o que é responsabilidade do patrão? É o que você confere agora na reportagem especial de hoje. O Ministério das Relações Exteriores estima que mais de 3 milhões de brasileiros vivam no exterior. Quem faz parte desse número é Paola Deorte. A jornalista mora em Washington há pouco mais de um ano e é responsável pela cobertura internacional de uma emissora de televisão brasileira. Para a repórter, a experiência profissional é motivadora. É muito gratificante e eu fiquei realmente muito feliz de saber que realmente a empresa tinha o interesse de ter um correspondente aqui, como eu já imaginava que teria, porque Washington é uma cidade que acontecem muitas coisas. Eu aprendo muita coisa nova todos os dias. Daniela Almeida coordena de Brasília o trabalho realizado pela repórter Paola e destaca que a questão do fuso horário, no caso 1 hora a mais no horário da capital federal, não atrapalha o funcionamento da edição do jornal. Ela tem o mesmo tratamento dos demais funcionários. E ela tem os mesmos direitos, ela tem uma carga horária de 7 horas mais a intrajornada dela, que a gente tenta fazer no horário do Brasil, começando 13 horas aqui. Agora, excepcionalmente, ela tem pautas mais tarde, por exemplo, um jantar de uma autoridade brasileira que está em Washington, ou tem uma reunião que precisa ser coberta pela manhã, então a gente vai ajustando. O envio de mão de obra brasileira ao exterior foi regulamentado há 36 anos com a Lei 7.064, de 1982, que atendia basicamente profissionais da área de engenharia civil, que na época eram recrutados por empresas estrangeiras. Em 2009, a Lei 11.962 alterou o artigo da Lei 7.064, estendendo as regras desse diploma legal a todas as empresas que venham a contratar ou transferir trabalhadores para prestar serviço no exterior. Com a mudança, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu, em 2012, cancelar a súmula número 207. Ela estabelecia que a relação jurídica trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas do local de contratação. Sendo assim, com o cancelamento da súmula, o contrato de trabalho do empregado que tenha sido contratado no Brasil para prestar serviços no exterior não precisa ser regido pela legislação do destino da transferência, mas pela própria lei brasileira. De acordo com a consolidação das leis do trabalho, ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência, ou seja, sem que o profissional concorde. Não estão compreendidos na proibição os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorra de real necessidade de serviço. Segundo a CLT, as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador.
Quando o empregado é transferido a pedido da empresa para atuar em outro país, as despesas com a mudança, os custos com as passagens aéreas do profissional e da família são pagos pela empregadora. Quem deixou o Brasil para trabalhar no Canadá e viveu essa situação de mudança de domicílio foi Alex Batista. Ele explica como foi a transferência. Então, eu passei por um processo de seleção interna na unidade que eu trabalhava. E assim, há alguns critérios que são exigidos do profissional. E depois que eu passei pela seleção da unidade, passei também pela seleção de todas as unidades e a oportunidade de vir para ser desossador. Eu era desossador no Brasil, vi para ser desossador aqui no Canadá. Você precisou desembolsar alguma coisa referente a valores com as passagens e depois teve um reembolso ou não? Eles já de pronto acertaram essa remuneração com você, esses gastos? Eu não tive preocupação de ter que pagar para depois ser reembolsado, porque durante o processo de visto também eu precisei viajar. Fui para São Paulo fazer exames médicos e tudo. E assim, a empresa já depositou o dinheiro e já foi feito todos os pagamentos e tudo por conta da empresa. O responsável pelo setor de recursos humanos da empresa de frigorífico onde Alex trabalha conta que é feito um processo seletivo interno para encaminhar os profissionais para outros países. A vantagem é ter um empregado empenhado, produtivo e satisfeito com a experiência de trabalhar no exterior. É uma oportunidade que eu tenho de ver uma mão de obra operacional em ação num outro país, né? Para valer, não é para ir lá fazer treinamento. Então, quando a gente vê isso, você consegue perceber o nível de comprometimento, de envolvimento, de dedicação da mão de obra brasileira. A vantagem para nós é a seguinte: eu estou ajudando a minha empresa lá no Canadá a elevar o nível da mão de obra dela. Essa advogada explica que quando um profissional é transferido para o exterior, os direitos dos empregados previstos na CLT devem ser respeitados. A única hipótese que pode acarretar a aplicação das regras trabalhistas de outro país é quando a legislação estrangeira é mais benéfica ao profissional. De acordo com a legislação atual, aplica-se a legislação nacional. Apenas aplica-se a legislação mais benéfica em casos de proteção do trabalho, ou seja, se no exterior houver alguma legislação específica em proteção de trabalho que seja mais benéfica ao trabalhador do que a nossa nacional, aplica-se a do exterior. A advogada explica ainda que fica a cargo do empregado resolver questões pessoais, como a escola que os filhos vão estudar e a moradia. Quanto à remuneração, deve ser respeitado o piso salarial da atividade desempenhada pelo empregado e o profissional pode optar por receber o salário na moeda nacional ou estrangeira. A questão de pagamento é feita, primeiro a limitação do valor é feita pelo nosso valor nacional, no mínimo, garantido o mínimo do salário base da categoria, e também pode ser paga tanto em moeda nacional quanto estrangeira, em total ou parcial, isso de acordo com o convencionado entre as partes. A transferência de um empregado pode ser provisória ou definitiva. Se for temporária, deve ser pago adicional de transferência de 25% sobre o salário pago ao profissional durante o período do contrato. Mas se a transferência for definitiva, o empregador não precisa pagar remuneração extra. A empresa fica responsável pelo seguro de vida do empregado e os direitos previstos na CLT devem ser mantidos durante o período fora do país. O empregado transferido ao exterior, ele permanece com todos os direitos trabalhistas regulamentados pela CLT resguardados, tais como as férias, FGTS, INSS, acrescidos do adicional de transferência, acrescidos do seguro de vida, acrescidos a gente tem também, além do seguro de vida, temos assistência médica e social, ainda a questão de atualização monetária, tudo isso permanece. Ainda segundo a advogada, a jurisprudência trabalhista já está pacificada, inclusive quando o assunto é o recolhimento do FGTS. A J232 da SDI1 do TST, ela prevê exatamente que o FGTS deve ser recolhido, inclusive para casos de empregados transferidos para o exterior. Existem ainda algumas demandas, ainda que poucas, mas o TST já tem entendimento pacificado quanto a essa questão do FGTS, que deve ser recolhido. Algumas empresas ainda recorrem nesse sentido, que não querem recolher pelo período no exterior. Ou também existem algumas demandas para aplicação, se aplica-se
a legislação do país que foi transferido ou da norma brasileira, ainda existem algumas demandas, mas são poucas, tendo em vista que a matéria já está bem pacificada. Para orientar o brasileiro que tem interesse em trabalhar fora do Brasil, o Ministério das Relações Exteriores disponibiliza no site do Itamaraty uma cartilha com orientações para o trabalho no exterior. O manual recomenda, por exemplo, que o empregado se certifique de que o contrato a ser assinado é compatível com as práticas do país. Com cautela, o brasileiro pode ter a oportunidade de conhecer outras culturas e trabalhar em outro país. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, a gente fala sobre asma, uma doença que atinge mais de 20 milhões de pessoas só no Brasil. E ainda hoje, no Meu Trabalho é uma Arte, a delicadeza de quem faz miniaturas. Nós voltamos em instantes. Sempre dá para conciliar, certo? Confira algumas ações da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista no JT em Ação. A abertura da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista ocorreu no TRT da 5ª Região, em Salvador, e foi feita pelo vice-presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. A Semana da Conciliação Trabalhista foi realizada em todos os TRTs do país, de 21 a 25 de maio. Na ocasião, também foi inaugurado o Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho, Sejusc, na Bahia, com capacidade para atender 4.000 pessoas e realizar 1.000 audiências por mês. O Sejusc do TRT5 está instalado no andar térreo do Fórum do Comércio, com 8 salas de conciliação e uma secretaria. A nova unidade funcionará inicialmente com 5 varas do trabalho piloto e a meta é que até o final do ano haja a adesão de todas as 39 varas de Salvador. O ministro Renato de Lacerda Paiva também inaugurou o primeiro Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, Sejusc, do TRT da 17ª Região, no Espírito Santo, e 44º da Justiça do Trabalho no país. A solenidade de inauguração ocorreu durante a 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O ministro Renato de Lacerda Paiva destacou a necessidade da busca de meios alternativos para resolver conflitos. Ainda segundo ele, além da utilização de técnicas modernas de mediação, o próprio ambiente do Sejusc facilita a conciliação. Desde o mobiliário até a escolha das cores, tudo foi pensado tecnicamente para criar um ambiente favorável aos acordos. Já em Florianópolis, o ministro Renato de Lacerda Paiva participou do encerramento da 4ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que ocorreu no Fórum Trabalhista de São José, município distante cerca de 15 quilômetros da capital. Falta de ar, tosse e aquele chiado na respiração. Esses pequenos incômodos fazem soar o alerta. Você pode estar tendo uma crise de asma. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, o repórter Anderson Conrado conversou com especialistas para saber como tratar essa doença que só no Brasil atinge mais de 20 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Veja só. Quando esse movimento começa nos pulmões, o asmático já sabe, vem aí mais uma crise. Essa dificuldade para respirar ocorre por causa do estreitamento das vias aéreas durante a respiração. A asma é uma doença crônica que, dependendo do local de trabalho, sem muita ventilação natural e com muitos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, pode ser desencadeada com mais frequência. Foi uma bronquite quando criança que desencadeou o quadro de asma na Adriana. Ela estava fazendo uma trilha quando sofreu a primeira crise forte causada pela doença. A partir daí veio um uso contínuo de remédio. Então, ou seja, conhecendo já a crise, sabendo quando ela vem, então aí a gente já começa a utilizar os remédios, né? Então eu tenho sempre em casa os remedinhos e começo a identificar. Então sempre que eu percebo
uma respiração um pouco mais cansada, né? Então, ou uma crise que começa um pouquinho mais de tosse, aí eu já tenho os remedinhos que eu começo a utilizar. Os remédios que a Adriana usa vão desde comprimidos até as famosas bombinhas, uma para cada tipo de crise. Os medicamentos foram receitados por uma pneumologista. Esse aqui, o Seretide, ele é um bronquiodilatador. Ele é o uso noturno, você usa para dormir, né? Então, todo dia antes de dormir, você faz a inalação dele. E é justamente a tosse um dos principais sintomas da asma. Essa pneumologista explica que muita gente tem a doença, mas em alguns casos nem sabe. Fazer o diagnóstico é o mais importante. Por exemplo, como eu citei, pessoas que não sabem que têm asma e que quando correm, fazem exercícios, apresentam tosse. Isso pode ser um sintoma e deve ser investigado. Além da tosse, os principais sintomas da asma são a falta de ar, dificuldade em puxar o ar para os pulmões e o chiado forte no peito. A especialista explica ainda que o pulmão do asmático é diferente de um pulmão saudável. Os órgãos do sistema respiratório de um asmático são mais sensíveis, o que pode causar inflamações. Ela tem controle, que é um controle excelente quando tratada adequadamente e em tempo. Existe risco de o paciente ter cicatriz no brônquio quando a asma não é tratada por longo prazo. Então, nós exortamos todos os asmáticos a aderirem, mas não é uma doença curável. Ela é uma alteração genética, uma característica genética. Tem como tratar? Tem como tratar. A asma é a doença respiratória mais comum no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, ela atinge mais de 20 milhões de pessoas, principalmente crianças e adolescentes. A asma não controlada gera crises frequentes de falta de ar, de chiado no peito e até facilita infecções virais, infecções respiratórias, porque a via aérea está inflamada. Então é muito mais fácil essa pessoa ter virose do que as outras pessoas. Isso tudo forma um conjunto que se você considera 10% da população asmática, o absenteísmo no trabalho por causa de asma é uma coisa muito relevante, tanto no trabalho quanto na escola. E uma das crises mais fortes que a Adriana teve foi justamente durante o horário de trabalho. Tão grave que chamou a atenção do chefe e fez com que ela se afastasse do emprego para tratar o problema. A crise de asma, ela te deixa muito cansada. Você não consegue andar meio metro sem ter essa dificuldade de respirar. E aí, conversando com ele percebendo também essa dificuldade, tomando antibiótico e a crise não passava, foi quando ele falou, olha, tá na hora de parar, ir para casa, tomar os remédios e descansar. A asma é classificada por tipos, como por exemplo, asma induzida por exercícios físicos, asma alérgica causada por poeira ou mofo, não alérgica causada pelo ar seco, clima frio ou cigarro e a asma ocupacional causada no trabalho. A pessoa pode ficar no seu ambiente de trabalho desde que seja tratada. O problema é o tratamento. Se existe aderência ao tratamento, o asmático tem uma vida absolutamente normal. Hoje em dia não é admissível que nós digamos que um paciente tem uma asma totalmente fora de controle se ele não tentou todos os passos de tratamento. Alguns cuidados devem ser tomados por quem sofre com a doença. Ficar em ambientes limpos e livre de poeira ou mofo. Evitar lugares com cheiros fortes. E o mais importante, praticar exercícios físicos de forma moderada. A Adriana vem seguindo essas dicas e hoje pratica esporte. Resultado, as crises asmáticas estão cada vez mais raras. Hoje eu já não sofro tanto, já fiquei gripada e não entrei na crise asmática. Então, acho que tudo facilita, né? Tá tudo indo bem, graças a Deus. Espero continuar assim e que os remedinhos fiquem lá na gaveta. No próximo bloco, segunda edição da Corrida do Trabalho promovida pelo TRT da 23ª Região em Cuiabá mobiliza mais de 2.000 pessoas contra o trabalho infantil. E no Meu Trabalho é uma Arte, a profissão que transforma lixo em miniaturas. É daqui a pouco.
Nas ruas de Cuiabá, 2.000 pessoas participaram da segunda edição da Corrida do Trabalho. A prova, organizada pelo TRT da 23ª Região, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, contou com a participação da criançada, uma referência à campanha Diga Não ao Trabalho Infantil. Manhã de competição e um dia de festa em Cuiabá. Logo cedo, muita gente fez questão de registrar a participação. Aos poucos, deu para perceber o tamanho dessa festa. A Corrida do Trabalho reuniu cerca de 2.000 participantes, além do público que prestigiou os atletas. As equipes estavam atentas para que tudo fosse perfeito, no apoio com a segurança e a saúde de todos. Antes da largada, teve até um alongamento coletivo. Sua perna agora, chuta, ó. Chuta. Respira. Nos palcos, a banda Assistência Técnica trouxe a energia do rock. E os artistas Nico e Lau garantiram a animação do começo ao fim. Estou animado, uma prova muito bem organizada, muito bem preparada, uma oportunidade de estar ao lado de colegas de trabalho, de pessoas que a gente encontra no dia a dia, no TRT, e hoje vamos encontrar do lado correndo, né? Corrida maravilhosa do trabalho, que é a segunda que eu participo, muito bem organizada, uma corrida muito alto astral e muito boa. A corrida teve provas de 5 e 10 quilômetros, além da caminhada. As categorias foram divididas para todos, atletas profissionais, amadores e pessoas com deficiência. Não era para ninguém ficar de fora. A ideia do evento é do Tribunal Regional do Trabalho e Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. Além de premiar os campeões e promover a saúde e qualidade de vida, a presidente do TRT destacou o tema da edição deste ano. Chamar a atenção para todos que a infância deve ser vivida em sua forma plena e para que vocês estejam conosco aqui neste momento dizendo não ao trabalho infantil. É um projeto que deu certo e que a gente pretende, com fé em Deus, seguir em frente, não é? Para que a gente possa replicar isso no futuro e continuar mandando essa mensagem de que o trabalho tem que ser respeitado para todo mundo. E então foi dada a largada. A Dona Maria do Carmo, de 80 anos, concluiu a prova e deu um show em muita gente. A corrida, para mim, é tudo na vida. É saúde. Eu me sinto 15 anos. Com a minha idade, me sinto 15 anos. Já que o tema é sobre crianças e adolescentes, a organização também fez um dia só para eles, com a prova Kids. Teve animação dos super-heróis e personagens que são sucesso entre as crianças. E é lógico, tinha que ter a foto com eles. E alguns tiveram a oportunidade de tirar os pés do chão e ir bem alto. Teve sorteio de um prêmio para um passeio de helicóptero com a equipe aérea da Polícia Militar. Eu achei legal. Eu vi o circo, o shopping, eu vi onde que a gente correu. A ideia é fazer mesmo uma festa, é mostrar para todo mundo que lugar de criança ou é na escola, ou é brincando, é se divertindo, é um crescimento saudável que a gente quer mostrar para eles. Criança não é para trabalhar. Cada criança teve a sua medalha e, junto com ela, vão poder levar a lembrança de um dia todo especial, inclusive para os pais. É um orgulho, né, pra gente, a gente fica muito feliz, né, de ver. Muito legal, é a primeira vez. Estava muito ansioso e consegui pegar pelo menos o segundo lugar. Muito emocionada. Um trabalho que é pura inspiração, envolve muita concentração e criatividade. Fios, peças de aparelhos eletrônicos, pedaços de aço. O que antes ia parar na lata de lixo se transforma em pequenas obras de arte. Eu estou falando das miniaturas. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, a gente foi descobrir como são confeccionadas essas pequenas peças que fascinam crianças e adultos. Meu nome é Rômulo Guedes, tenho 37 anos, sou um artista aqui em Brasília, né? Sou um mini modelista, eu faço miniaturas. Há 17 anos atrás comecei como um hobby
E hoje eu levo isso como um trabalho fixo, né? Divulgo meu trabalho para meus clientes, pessoas que me veem nas redes sociais, no dia a dia ou em feiras de artesanato. Quando adolescente, eu saía da escola, pegava o meu período de folga, de estar em casa e praticava no desenho, gostava muito de desenhar. Então isso foi me dando novas ideias. O que eu queria fazer era pegar os meus desenhos e ter na palma da minha mão, ter aquele desenho de forma concreta na mão, né? Poder pegar, poder sentir a peça. E aí eu fui aos poucos transitando dos desenhos que eu fazia, começando a fabricar as peças definitivamente artesanalmente, né? Feita à mão. Eu pego um pouco de tudo, até coisas da natureza eu pego. Eu pego muito lixo industrial, lixo eletrônico, cascas de árvores, sementes, peças de circuito de computador, fios eletrônicos, fios de circuito, que hoje é o que eu estou utilizando mais, material. Coisas que as pessoas normalmente estão jogando fora. Fiz a minha carteirinha de artesão, já tem um grupo de pessoas que já estão focadas no meu trabalho, na minha rede social lá na internet, né, que estão olhando meu trabalho, fico postando toda semana ou diariamente, produzo uma peça nova, tiro fotos, divulgo as imagens, a pessoa olha, fala, lindo o seu trabalho. E você está adquirindo uma peça única, feito por um artista, por um mini modelista no meu caso, né? Que nenhuma outra pessoa faz, nem aqui no Brasil, nem no mundo inteiro. E o Jornada fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.